Iniciando a outra parte sobre conceito, então nós temos o ciclo de vida aqui representado em caixinhas. Isso aqui nós vamos trabalhar os indicadores, né, do segmento, que é um segmento de confecção. Mas vamos aqui para compras. Compras eu coloquei aqui nessa página um desenho, né, aqui só para entender qual que era o resultado atualmente do cliente. O cliente utiliza esses dados, quando é referente à compra, ele recebe uma notinha que tem a data, a malharia, no caso o nome da malharia, o total, o peso, né? A compra de malha ela é feita por quilo e o preço por quilo. Aí eu coloquei um exemplo aqui para a gente entender e trabalhar melhor o conceito. Então, trabalhando o conceito aqui, eu criei aqui um HTML na última interação, só que eu resolvi dividir ele em cards aqui porque fica mais fácil para a leitura. Então, a compra ela é trabalhada da seguinte forma. Existe a compra de malha, né, que tem um processo que já foi comentado, que é tipo um agendamento da compra, tem uma recorrência. Tem a compra de acabamento, que ele é feito a cada ciclo, ele é feito diferente. Pode se repetir ou não, mas na maioria das vezes não se repetem por conta de moda, né? E nosso cliente trabalha com moda. E temos aqui também um serviço de acabamento. Como é que funciona esse serviço de acabamento? Para bordado, silk, que é aquele desenho na peça. Então, no meio do processo de costura, essas peças elas são enviadas para um fornecedor e o fornecedor executa ali um trabalho e depois volta essas peças ainda para a fase de costura para finalizar o acabamento. E tem alguns casos em que ela vai para o serviço de acabamento, volta e já está pronta, né? Então o serviço de acabamento ele pode ficar no meio ali do processo de costura ou no final. Então nós colocamos aqui, eu criei um card para a gente ver as vantagens, né, para o cliente estar utilizando o sistema. Então, uma coisa que não tem hoje é a previsão de pagamento de forma simplificada. De certa forma, tem manual, tem um caderninho, fazem as anotações lá, tem que pagar tantos mil na próxima semana. Em toda semana, toda vez ele tem que refazer isso, revisitar os papéis, as anotações, para ver se não está esquecendo de nada. Então, ao utilizar o sistema, entendemos que ele vai vir, tem um local único para vir e vai simplificar. Além disso, como ele está registrando as compras, nós vamos ter agora um controle do preço maior, onde ele pode dar uma olhada no fornecedor. A gente pode trabalhar nessa parte de compra, não foi um requisito, mas é sobre fazer as cotações, né? Isso vai depender muito do porte da empresa. No cliente em questão, ele não tem muito essa questão de cotação. Já tem ali os fornecedores fixos. Então ele pode olhar também sobre prazo de entrega. Fiz o pedido, quanto tempo que foi levado até essa mercadoria chegar? Isso vai definir o seguinte: eu preciso fazer o pedido uma semana antes. Eu tenho um fornecedor que me atrasa, que demora a entregar. Tem um fornecedor que entrega com um tempo melhor. Então isso aí tudo serve de base, né, só com as informações que nós temos para ele gerar indicador. Nós vamos começar com um indicador. Nós colocamos aqui o indicador que nós vamos conversar, gráfico do valor de compra por mês. Ou seja, vai ser realizada uma comparação com as compras do mês anterior. Se o custo de compra ultrapassa 20%, será disparado um sinal de alerta solicitando uma justificativa. Ou seja, ele comprou 600 kg a um valor X. Se no outro mês esse valor X passou de 20%, né, que não é o esperado, esse aumento todo, ele vai ter que justificar por quê, se ele comprou a mesma quantidade. Então essa é a parte de compra que nós vamos trabalhar. Então como é que nós vamos começar isso? Nós temos aqui um modelo onde nós já conseguimos ver o seguinte: isso é uma compra, cada linha aqui é uma compra, e nós já conseguimos identificar que existe uma, uma outra entidade aqui que é malharia. Então, para ele informar essa malharia, eu preciso dar uma chance, ele dá um local para ele cadastrar, mas não vamos pensar nisso agora. Qual que é um dos benefícios ali? A previsão de pagamento. Nós olhamos no conceito aqui, que ele vai acompanhar as datas de pagamento, ou seja, isso veio para compras. Por quê? Porque quando ele registrar aqui, essa compra, por exemplo, de 20 mil, ela vai ser paga em quantas vezes? Então isso vai gerar pagamentos. Então naturalmente isso aqui começa a gerar insumo para o pagamento.
Por isso nós entramos agora na parte de pagamentos aqui e na parte de conceito. Então o que acontece? Os pagamentos eles são assim. O que é relevante hoje para o cliente? A data de vencimento, né? O fornecedor, o tipo de pagamento, se é matéria-prima, nós vamos olhar no conceito aqui, se é acabamento e o valor. Esse é o valor da parcela. Então ali a gente viu que tem 20 mil a compra que foi registrada e ela gerou aqui para mim 3 pagamentos. Ó. Um de 10 na data do dia 15 e mais 2 de 5. Um no dia 30, outro 10 no dia 10 do outro mês. Então aqui tem um conceito, eu vou subir isso aqui para o nosso repositório. Então os pagamentos eles são divididos em matérias-primas, aqui tem um resumo, são divididos em mão de obra, aluguel e despesas operacionais. Então nós vamos ter que criar uma forma de registrar isso aqui. As vantagens, prazo médio de pagamento de fornecedores. Então aqui tem os conceitos, não vamos entrar tanto em conceito agora, né, principalmente do pagamento, porque nós vamos trabalhar o compras, mas é só para informar que as compras elas vão acabar refletindo direto no domínio de pagamento, no subdomínio de pagamento. Então aqui a gente vai conseguir controlar o giro de estoque através das compras e pagamento. Aí uma das vantagens aqui, a gestão de pagamento e o indicador que nós vamos criar. Quando formos desenvolver a parte de pagamento, entramos em detalhe nesses conceitos. Mas eles precisaram ser escritos por quê? Porque o compras vai impactar aqui. Então, feito isso, vamos dar uma olhadinha no código ali, qual foi a evolução atual. Quando nós viemos aqui para o código, nós temos o seguinte, temos uma alteração aqui, foi feito o conceito aqui de compras e pagamento, né? Então eu coloquei a rota aqui para fazer, ele estava na última interação nossa, ela estava indo para uma página aleatória, então agora está indo para a página de conceito, né? E o que mais foi feito? Foi criado aqui uma estrutura, se a gente ver aqui, ó, nas views, foi criada a de compras, né? Foi criado o conceito e a lista aqui que a gente está usando como protótipo é só HTML puro, tá vendo? E eu criei para pagamento também, pagamento. Criei o conceito para registrar o conceito aqui em HTML e criei a lista aqui para a gente ter um exemplo, um exemplo de como que é a saída ali de visualização para o usuário. Lembrando que essas saídas aqui são só para nós entendermos quais informações são mais relevantes, quais serão as entradas. Depois nós vamos trabalhar no layout. Outra coisa que eu fiz, eu tirei a logomarca aqui do CoreUI, coloquei aqui um cabide com alguma roupa aqui, só para representar o nosso ramo de confecção. Então, a princípio, foi essa aqui a nossa interação. Então, ela terminou em conceito. Antes de trabalharmos as alterações, o desenvolvimento, nós vamos passar pelos conceitos de corte, costura, estoque, vendas e caixa, para a gente começar a modelar melhor esse domínio, certo? Então, finalizamos aqui essa interação de conceito para compras e pagamentos. Esse não é o foco principal do nosso cliente. Nosso cliente vai querer mais, o que vai fazer mais diferença no negócio dele vai ser a parte de corte e costura.